E se você descobrisse, 2 dias antes do Natal, que as pessoas em quem mais confiava estavam vivendo outra história nas suas costas? Belém do Pará, dezembro de 2017. O calor úmido da cidade se misturava ao cheiro de tucupi e de pato no tucupi, que exalava das cozinhas dos bairros. Era época de Natal, e as ruas do Marizal se enchiam de luzes piscantes penduradas em postes e fachadas de casas antigas. Nos quintais, as mangueiras davam sombra aos carros estacionados enquanto crianças corriam com estrelinhas na mão. O clima era de expectativa, de alegria antecipada, de promessas. Márcia Dourado, 39 anos, professora de literatura do ensino médio, estava na cozinha da sua casa no bairro da Pedreira, preparando a ceia antecipada que fariam naquela sexta-feira, dia 22. Ela era meticulosa, organizada, gostava de adiantar as coisas. O arroz paraense já estava no fogo, o molho de pimenta de cheiro descansava em uma tigela de vidro, e ela separava os temperos para a farofa quando ouviu o barulho do portão. Jonas Ribeiro, seu marido havia 15 anos, entrou carregando uma pasta preta debaixo do braço e o rosto cansado de quem passou o dia inteiro em reuniões. Ele trabalhava como arquiteto, sócio de um pequeno escritório no Marizal, junto com Cíntia Melo, amiga de infância e madrinha do casamento deles. Jonas beijou Márcia no rosto distraidamente e foi direto para o quarto trocar de roupa. "Tá tudo bem?" ela perguntou, ainda segurando a colher de pau. "Tá, só cansado. Amanhã a gente conversa melhor, amor." Márcia assentiu, mas algo naquele tom de voz a incomodou. Não era raiva, não era frieza, era ausência, como se ele estivesse ali, mas pensando em outro lugar. Ela voltou para a cozinha, mas a sensação permaneceu. Terminou de preparar o jantar, arrumou a mesa, chamou Jonas. Eles comeram em silêncio, acompanhados apenas pelo som do ventilador oscilante e do noticiário na TV. Depois, ele foi para o quarto assistir alguma coisa no celular, e Márcia ficou na sala dobrando roupas limpas. Foi quando ela viu, sobre o sofá, meio escondido entre as almofadas, havia um tablet cinza. Não era dela, não era de Jonas. Ele sempre usava o notebook. Ela pegou o aparelho com curiosidade. A tela acendeu sem senha. Na área de trabalho, apenas alguns ícones, fotos, arquivos, uma pasta chamada Projetos. Márcia hesitou. Algo dentro dela dizia para deixar ali e ir dormir. Mas a curiosidade, ou talvez o instinto, falou mais alto. Ela abriu a pasta de arquivos. Dentro havia outra pasta, sem nome, apenas um ponto como título. Ela clicou, e tudo mudou. Eram mensagens, centenas delas, entre Jonas e Cíntia. Não eram conversas de trabalho. Não eram brincadeiras inocentes entre amigos antigos. Eram confissões, planos, promessas. A gente consegue se, só mais um pouco. Depois das festas, a gente resolve tudo. Eu não aguento mais fingir na frente dela, Joe. Toda vez que eu vejo a Márcia, eu sinto que vou desmoronar. Eu sei, eu também, mas a gente precisa fazer direito, sem machucar ninguém mais do que o necessário. Márcia sentiu o peito apertar. Leu mais e mais. As mensagens eram antigas. Datavam de meses atrás. Algumas de anos. Eles falavam sobre arrependimentos, sobre erros do passado que nunca foram resolvidos, sobre a vida que poderia ter sido diferente. Em uma delas, de novembro daquele ano, Jonas escreveu: "Eu amo ela, sim, mas eu nunca deixei de te amar também. E isso tá me matando." A resposta de Cíntia veio horas depois. "Então a gente decide. Ou a gente vive essa mentira para sempre, ou a gente tem coragem de recomeçar." Márcia sentiu as mãos tremerem. A sala girava ao redor dela. O som do ventilador parecia agora um zumbido distante, abafado. Ela olhou para o corredor. Jonas estava deitado, de costas para a porta, com fones de ouvido. Ela continuou lendo. Havia fotos também. Nada explícito. Apenas registros. Cíntia sorrindo em uma praia. Jonas de boné, em um bar. Os dois juntos, em um restaurante que Márcia não reconhecia. A legenda dizia: "Um dia a gente vai poder sair sem medo." Márcia fechou o tablet devagar e o colocou de volta entre as almofadas. Levantou-se, foi até a cozinha, bebeu água, olhou pela janela. Lá fora, as luzes de Natal piscavam nas casas dos vizinhos. Uma música natalina tocava ao longe.
Noite feliz. Ela voltou para o quarto. Jonas dormia. Márcia deitou-se ao lado dele, de costas, olhando para o teto. A chuva começou a cair forte sobre as telhas. O som era constante, pesado. Ela não dormiu naquela noite. Apenas ficou ali, no escuro, pensando, repassando cada mensagem, cada palavra, cada promessa que ele havia feito para ela e para outra. E enquanto a madrugada avançava, algo dentro de Márcia começou a se transformar. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais frio, mais calmo, mais definitivo. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, Márcia não foi trabalhar. Ligou para a escola e disse que estava com enxaqueca. A diretora aceitou sem questionar. Afinal, era véspera de recesso. Jonas acordou tarde, tomou café sozinho e saiu apressado para o escritório. Antes de sair, ele perguntou se ela estava bem. "Estou", Márcia respondeu, sem tirar os olhos da xícara de café. "Qualquer coisa, me liga." Ela não respondeu. Ele saiu. Márcia passou a manhã inteira sentada na sala, olhando para o tablet. Releu as mensagens. Todas. Anotou datas, anotou lugares, cruzou informações. Viagens que Jonas disse serem a trabalho coincidiam com finais de semana que Cíntia também estava fora. Reuniões que ele dizia terminarem tarde eram, na verdade, jantares, aniversários, escapadas. Ela não chorou, não gritou, apenas absorveu tudo, meticulosamente, como fazia ao corrigir redações dos alunos, sublinhando os erros, identificando as contradições, traçando a linha que ligava uma mentira à outra. Por volta das 3 da tarde, ela tomou banho, vestiu uma blusa clara e uma calça jeans, pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu. O trânsito de Belém naquela época do ano era caótico. Motos cortavam entre os carros, ambulantes vendiam enfeites de Natal nos sinais, e o calor tornava o ar dentro do carro quase irrespirável, mesmo com o ar-condicionado ligado. Márcia dirigia devagar, com as mãos firmes no volante. Não ligou o rádio, apenas seguiu. Ela conhecia bem o caminho, já tinha ido ao escritório de Jonas várias vezes. Era um sobrado antigo reformado na Avenida Governador José Malcher, perto do Bosque Rodrigues Alves. A fachada era branca, com uma placa discreta, Ribeiro em Melo Arquitetura. Márcia estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Pela janela do segundo andar, ela via sombras se movendo. Jonas estava lá, e Cíntia também. Ela esperou. 15 minutos depois, Cíntia saiu. Usava um vestido leve, amarelo, e carregava uma sacola de supermercado. Entrou no carro e foi embora. Márcia continuou ali, observando. Jonas apareceu na janela, atendendo o celular. Ele ria. Parecia relaxado. Márcia pegou o próprio celular e digitou uma mensagem para ele. "Preciso falar com você. É urgente. Posso passar aí no escritório?" A resposta veio rápida. "Claro, amor. Tô aqui. Vem." Ela desligou o celular, respirou fundo e atravessou a rua. Quando entrou no escritório, Jonas estava na sala de reuniões, organizando plantas e maquetes sobre a mesa. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso vacilou quando percebeu a expressão no rosto dela. "O que aconteceu?" Márcia não respondeu imediatamente. Ela caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se. Jonas a observava, tenso. "Achei o tablet", ela disse com calma. O rosto dele ficou pálido. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. "Eu li tudo, Jonas. Todas as mensagens, todas as fotos, todos os planos." Ele deu um passo para trás, passou a mão pelo cabelo. "Márcia, eu posso explicar." "Não precisa." A voz dela era firme, quase fria. "Eu só quero entender uma coisa. Quando você ia me contar? Ou ia simplesmente sumir depois do ano novo? Como vocês planejaram?" Não era assim. Ele tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, pedindo distância. "Quantos anos, Jonas? Quantos anos você e a Cíntia?" "Não é o que você está pensando." A voz dele tremia. "A gente nunca teve nada físico. Foi só conversa. Sentimentos antigos. Confusão." Márcia riu. Um riso curto, amargo. "Confusão? Você chamou 15 anos de casamento de confusão?" "Eu te amo, Márcia. Eu juro que te amo. Você não ama ninguém, Jonas. Você só não sabe escolher." Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Era Cíntia.
Ela havia voltado. Quando viu Márcia ali, parou no meio do corredor, a sacola ainda na mão. Márcia, entra, Cíntia. Afinal, você faz parte disso também. Cíntia entrou devagar, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se formou na sala era sufocante. Ninguém se movia. Apenas o barulho do ar-condicionado e, lá fora, o som da cidade. Vocês queriam um futuro juntos? Márcia perguntou, olhando para os dois. Então, por que não tiveram coragem antes? Cíntia abaixou o olhar. Jonas tentou falar, mas ela o interrompeu. Porque vocês são covardes e porque eu sempre estive no caminho. Não foi isso, Cíntia sussurrou. Foi exatamente isso. Márcia levantou-se. E agora eu vou tirar o peso de vocês. Ela saiu da sala, desceu as escadas e entrou no carro. Jonas correu atrás dela, gritando seu nome, mas Márcia já havia partido. Ela dirigiu sem rumo por horas. Passou pela orla, pela estação das docas, pelas ruas cheias de enfeites de Natal. Quando finalmente voltou para casa, já era noite. A chuva caía forte novamente. Jonas não estava lá. Ele havia ligado várias vezes, mandado mensagens. Ela não respondeu nenhuma. Márcia tomou banho, vestiu um roupão e sentou-se na cama. Pegou o tablet novamente. Dessa vez, não leu as mensagens. Apenas olhou para uma foto. Jonas e Cíntia, sorrindo. Felizes, ela fechou os olhos e tomou uma decisão. A chuva não parava. O som das gotas batendo nas telhas e no asfalto era constante, quase hipnótico. Belém inteira parecia mergulhada em uma névoa úmida e pesada, como se o próprio céu carregasse um peso que não conseguia mais sustentar. Márcia estava sentada no sofá da sala, com as luzes apagadas. Apenas o clarão intermitente dos relâmpagos iluminava o ambiente. O celular dela vibrava sem parar sobre a mesa de centro. Jonas, Cíntia, mensagens, ligações. Ela não respondia. Por volta das 9 da noite, ela pegou as chaves do carro novamente. Vestiu uma blusa de manga comprida, calça escura e saiu. O portão rangeu ao abrir. A rua estava vazia. Apenas o barulho da chuva. Ela dirigiu novamente até o Umarizal. O escritório estava fechado, mas as luzes do segundo andar ainda estavam acesas. Márcia estacionou na mesma posição de antes e esperou. Meia hora depois, Jonas saiu. Ele correu até o carro dele, tentando se proteger da chuva, e foi embora. Márcia esperou mais alguns minutos. Então, ela viu Cíntia aparecer na janela, puxando as cortinas. Ela estava sozinha. Márcia desceu do carro, atravessou a rua. A porta do escritório estava destrancada. Jonas sempre esquecia de trancá-la quando saía apressado. Ela subiu as escadas devagar, pisando de leve nos degraus de madeira que rangiam sob o peso do tempo. Quando chegou ao segundo andar, Cíntia estava de costas, guardando documentos em uma gaveta. Ao ouvir o som dos passos, ela se virou. Márcia. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Eu precisava falar com você. Márcia entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Sem ele. Só nós duas. Cíntia engoliu em seco. Eu sei que você está magoada, e você tem todo o direito, mas você era minha amiga, Cíntia. A voz de Márcia era firme, mas tremia levemente. Você foi madrinha do meu casamento. Esteve na minha casa. Comeu na minha mesa. E o tempo todo você estava esperando. Cíntia fechou os olhos. Eu nunca quis machucar você, mas machucou. Márcia deu um passo à frente. Já o pior é que vocês não tiveram coragem nem de terminar comigo antes. Iam simplesmente sumir, começar de novo, como se eu fosse só um obstáculo. Não foi assim. Cíntia começou a chorar. Foi uma confusão. A gente se reencontrou há alguns anos. E os sentimentos voltaram. Mas eu juro, Márcia, a gente nunca fez nada. Nunca. Eu sei. Márcia respirou fundo. Eu li todas as mensagens. Todas. E eu sei que vocês não fizeram nada. Porque vocês são covardes demais até para isso. O silêncio se instalou novamente. Apenas o barulho da chuva do lado de fora. Márcia caminhou até a mesa de reuniões, onde ainda havia 2 taças de vinho e uma garrafa aberta. Ela pegou uma das taças e bebeu lentamente, sem tirar os olhos de Cíntia. Eu não vim aqui para brigar com você, Márcia disse, colocando a taça de volta. Eu vim para entender. Cíntia limpou as lágrimas do rosto. Entender o quê? Se valeu a pena.
Márcia inclinou a cabeça. Destruir tudo o que a gente tinha. Por uma promessa. Por uma ideia de futuro. Cíntia não respondeu. Apenas olhou para o chão. Márcia caminhou até a janela e ficou observando a rua lá embaixo. A chuva continuava caindo. Você sabe o que é engraçado, Si? Eu passei a noite inteira pensando em como eu podia ter sido tão cega. Como eu não percebi. Mas então eu entendi. Eu não quis perceber. Porque era mais fácil acreditar que tudo estava bem. Ela se virou para Cíntia. E agora? O que vocês vão fazer? Cíntia hesitou. Eu não sei. Vocês não sabem de nada. Márcia deu um passo em direção a ela. Vocês só sabem esperar. Esperar o momento certo. Esperar que alguém resolva por vocês. Márcia, por favor. Eu só queria que vocês tivessem tido coragem de terminar comigo antes. A voz dela falhou. Só isso. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Era Jonas. Ele estava encharcado, ofegante, como se tivesse corrido. Márcia, pelo amor de Deus, vamos conversar. Vamos para casa. A gente resolve isso. Ela olhou para ele, depois para Cíntia, e algo dentro dela se apagou. Não tem mais nada para resolver, Jonas. Ela pegou a bolsa e saiu. Jonas tentou segurá-la pelo braço, mas ela se desvencilhou. Desceu as escadas rapidamente, entrou no carro e foi embora. Jonas ficou parado no meio da rua, gritando o nome dela, mas Márcia não olhou para trás. O que aconteceu nas horas seguintes é onde as versões começam a divergir. A polícia registrou que, na madrugada do dia 24, vizinhos ouviram barulhos de discussão no escritório, gritos, objetos quebrando. Depois, silêncio. Quando os policiais chegaram na manhã seguinte, chamados por um comerciante que achava estranho o escritório estar aberto e vazio, encontraram a cena. A mesa posta, 2 taças de vinho quebradas no chão, manchas escuras no carpete. Mas não havia corpos. Não havia sinais de luta. Apenas ausência. As câmeras de segurança de um estacionamento próximo mostraram o carro de Márcia saindo da região por volta das 2 da madrugada, sozinha. Jonas Ribeiro e Cíntia Mello nunca mais foram vistos. O Natal de 2017 em Belém não foi como os outros. Enquanto famílias se reuniam para a ceia, as ruas do Marizal foram interditadas pela polícia. Peritos entravam e saíam do escritório de arquitetura. Jornalistas cercavam o prédio. O caso já estava nos noticiários locais. Casal desaparece misteriosamente em Belém, dias antes do Natal. Polícia investiga envolvimento da esposa de um deles. Márcia Dourado não foi encontrada em casa. Vizinhos relataram que ela saiu na noite do dia 23 e não voltou. O carro dela foi localizado abandonado 3 dias depois, próximo ao ver-o-peso, com as chaves ainda na ignição. Dentro do porta-luvas, a polícia encontrou o tablet e todas as mensagens. A investigação avançou rapidamente. Testemunhas confirmaram que Márcia havia descoberto o relacionamento. Colegas de trabalho de Jonas e Cíntia relataram que os dois estavam estranhamente próximos nos últimos meses. Houve quem dissesse que eles planejavam abrir um novo escritório em outra cidade. Outros falaram em viagem marcada para janeiro, mas ninguém conseguia explicar o que aconteceu naquela noite. As perícias trouxeram mais perguntas do que respostas. O sangue encontrado no carpete era compatível com o de Jonas, mas não havia quantidade suficiente para indicar morte. Não havia sinais de violência extrema. Nenhuma arma foi encontrada, nenhum corpo. E Márcia também havia desaparecido. Na noite de 24 de dezembro, por volta das 10 da noite, a vizinha de Márcia, Dona Elisa, recebeu uma ligação estranha. Era uma mensagem de voz enviada do número de Márcia. A mulher, sem entender, abriu a mensagem e ouviu. Eles queriam começar o ano juntos, e eu só quis que terminasse. A voz era calma, quase serena. E depois, o silêncio. Dona Elisa tentou ligar de volta. O telefone estava desligado. Ela procurou a polícia imediatamente. A mensagem foi periciada, mas não revelou nada além do óbvio. Era a voz de Márcia, e havia sido enviada de algum lugar próximo ao rio Guajará. Buscas foram realizadas na região. Helicópteros sobrevoaram a baía. Mergulhadores investigaram trechos do rio. Nada. Nos meses seguintes, a história tomou contornos quase míticos em Belém. Havia quem dissesse ter visto Márcia em Marabá, em Santarém, até em Manaus. Outros juravam que Jonas e Cíntia estavam vivos,
escondidos em algum lugar do interior. Teorias se multiplicaram. A imprensa sensacionalista explorou cada detalhe, cada suposição, mas a verdade permanecia enterrada. Em março de 2021, quase 4 anos depois, uma caixa de papelão foi deixada anonimamente na porta da Delegacia de Homicídios de Belém. Não havia remetente, apenas um bilhete colado na tampa. Isso pertence ao caso Ribeiro Melo. Dentro, a polícia encontrou cartas manuscritas, recortes de jornal, fotos antigas de Jonas, Cíntia e Márcia, e, no fundo, um envelope lacrado. O envelope continha um único bilhete, datado de 23 de dezembro de 2017, escrito com a letra de Márcia: "Não foi ciúme. Foi verdade demais para caber em mim. Eles escolheram o futuro. Eu escolhi o fim. Não procurem. Eu não existo mais." A investigação foi reaberta. Peritos analisaram a caligrafia, confirmaram que era dela, mas não havia pistas sobre quem entregou a caixa. Nenhuma impressão digital. Nenhuma câmera flagrou o momento da entrega. Um pescador, entrevistado anos depois por um documentário local, afirmou ter visto, na madrugada de Natal de 2017, um carro submerso perto da ilha de Mosqueiro. Ele disse que não deu importância na época, mas que depois, ao ver as notícias, ficou com aquilo na cabeça. Era um carro escuro, meio afundado. Pensei que fosse lixo, sabe? Ou algum acidente antigo. Mas agora eu fico pensando, e se fosse o carro dela? Buscas foram feitas na região indicada. Mergulhadores vasculharam o fundo do rio. Nada foi encontrado. Apenas lama, destroços de embarcações antigas. E silêncio. O caso nunca foi oficialmente solucionado. Jonas Ribeiro e Cíntia Melo continuam desaparecidos. Márcia Dourados também. Não há corpos, não há provas conclusivas, apenas fragmentos de uma história que ninguém conseguiu juntar completamente. A família de Jonas ainda mantém um cartaz na porta do antigo escritório. Se você tiver qualquer informação, entre em contato. Mas as ligações pararam de chegar há anos. Cíntia não tinha família próxima. Apenas uma irmã que se mudou para o Sudeste logo após o desaparecimento e nunca mais quis falar sobre o assunto. E Márcia, seus pais já faleceram. Não teve filhos. Alguns ex-alunos ainda se lembram dela. Sempre descrevem a mesma coisa. Uma professora dedicada, quieta, que amava literatura e falava sobre destinos inevitáveis. Uma ex-aluna, em entrevista ao documentário de 2021, disse algo que ficou marcado. Ela sempre dizia que a gente tem 2 escolhas na vida: aceitar a verdade ou destruir tudo para recomeçar. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer, até aquele Natal. Em dezembro de 2024, uma repórter de um jornal local voltou ao escritório abandonado de Jonas e Cíntia. O prédio agora está fechado, com as janelas cobertas por tapumes. Nas paredes, pichações. Nas calçadas, lixo acumulado. Ela ficou ali, parada debaixo da chuva, olhando para o 2º andar, e pensou em Márcia, em Jonas, em Cíntia, em tudo o que poderia ter sido diferente. Antes de ir embora, ela murmurou para a câmera: entre o perdão e o castigo, talvez Márcia tenha escolhido apenas desaparecer. E talvez, de alguma forma, ela tenha levado os 2 com ela. A chuva continuava caindo sobre Belém, como naquela noite de dezembro de 2017. Como sempre cai nessa cidade, lavando as ruas, os segredos, as memórias. Mas algumas histórias, mesmo submersas, nunca são completamente esquecidas.